A gente já viu o Saitama fazer coisa absurda, como derrotar todo mundo só com um soco. Mas o impossível aconteceu, o Saitama viajou no tempo. E o mais importante, teve várias consequências que mudou toda a realidade do mundo de One Punch Man. Se você quer saber de tudo isso mesmo, fica comigo até o final. Mas antes, galera, deixa o seu like de coração, porque sem você esse canal não funciona. E eu sei que os fãs de One Punch Man estão ajudando demais esse canal, vamos lá. O Saitama é o ser mais poderoso de One Punch Man, ele resolve tudo só com um soco. Mas na luta contra o Garou no modo cósmico, as coisas não funcionam assim. O Saitama precisou lutar bastante até derrotar o Garou, mas no meio de toda essa luta, teve vários acontecimentos que levou o Garou a ensinar uma técnica para o Saitama, de voltar no tempo e derrotar o próprio Garou no passado. A principal razão foi ver o Tario morto, que o Garou se arrependeu de tudo que ele tinha feito e ajudou o Saitama. E é interessante que a viagem no tempo do Saitama tem embasamento, faz sentido. Tá bom. Diferente de outros animes, o One Punch Man tem base para viagem no tempo. Mas antes de tudo, a viagem no tempo para a física é quando um objeto ou uma pessoa se move para trás ou para frente em pontos diferentes no tempo. No caso do Saitama, ele viaja para trás no tempo e começa a ver vários momentos do passado, mas a viagem no tempo da física fala que tem várias realidades que a pessoa viaja no tempo. Por exemplo, se uma pessoa volta uma semana atrás e faz alguma coisa diferente de uma semana atrás, essa pessoa cria uma realidade alternativa e agora tem duas realidades. A realidade da pessoa que estava no futuro, mas que voltou no passado, e a realidade da própria pessoa do futuro que mudou o passado. Mas em One Punch Man isso daí não existe, só tem uma realidade. Então, se o Saitama volta no tempo e altera a realidade, o futuro de onde o Saitama do futuro veio não existe mais. Só a realidade que ele volta no passado. Vamos entender melhor isso. Depois que o Garou se arrependeu de todos os atos que ele tinha cometido, ele pediu um último favor para o Saitama, que era copiar a última habilidade dele e aprimorar, já que o Saitama mostrou que pode copiar qualquer técnica. E como o God deu para o Garou todo o conhecimento do fluxo de energia do universo, então ele percebeu que podia usar esse poder para voltar no tempo. E tudo dependia das partículas e antipartículas subatômicas. Para você entender, as partículas são positivas e as antipartículas são negativas. E o Garou percebeu que as partículas e antipartículas dele geravam raios cósmicos e isso podia ajudar ele a voltar no tempo. Mas a única coisa que prendia o Garou para não fazer isso era o contrato que ele tinha feito com o God. E se você lembrar, quando o God sempre aparecia para alguém, ele fazia um contrato para dar poder para essa pessoa. Quem aceitava os poderes já estava num contrato com o God. E o preço desse contrato é a eliminação da vida. Isso acontece com o Imperador Sem Teto, que o God mata ele depois de ter recebido os poderes do próprio God. Porra! Tudo isso? Então o Garou resolve ensinar o Saitama a técnica porque ele era o único que ia conseguir imitar o Garou. E a viagem no tempo aqui funciona assim: quando as partículas e antipartículas estão se movimentando na mesma direção, o tempo segue normal, ele sempre avança para frente. Mas quando as partículas positiva e negativa começam a se movimentar para lados diferentes, uma para a esquerda e outra para a direita, isso por causa da técnica do Garou, tanto as partículas positiva quanto negativa, elas começam a imitar uma outra, mas em direção oposta. E quando o Saitama estava imitando essa técnica, a mesma coisa acontece com suas partículas negativa e positiva. Ela acaba retrocedendo no tempo, voltando no tempo. O que eu entendi aqui é que como o Garou tinha todo o conhecimento do fluxo de energia do universo, ele sabia que quando as partículas e antipartículas tivessem direção igual, o tempo ia correr para frente, normal. Mas quando as partículas se movimentassem em direção oposta, em direção diferente, o tempo ia voltar. E agora que o Saitama viajou no tempo, ele chegou no momento em que as coisas começaram a dar muito errada. Porque o Saitama voltou bem no momento que o Garou ia começar a matar os heróis com a radiação do corpo dele. Só que nesse momento o Saitama dá um belo soco no Garou. Só que tem um detalhe, não foi qualquer soco que o Saitama deu.
porque na luta do Saitama contra o Garou na lua de Júpiter, a força do Saitama estava aumentando absurdamente. Então o Saitama do futuro que deu o soco no Garou é muito mais forte que o Saitama do passado. E é aqui que acontece o paradoxo temporal. Porque o Saitama voltou do futuro para o passado para evitar um futuro trágico que ia acontecer. Isso significa que o Blast nunca apareceu para lutar contra o Garou, porque ele já foi derrotado por esse soco do Saitama. E quer dizer que nem o Saitama nem o Garou foram parar na lua de Júpiter, porque o Blast que mandou eles para lá. E se isso não existe, o Saitama não podia voltar no tempo para impedir o Garou, porque o Garou que ensinou o Saitama a voltar no tempo. E é por isso que o mangá fala, aquele soco potencializado anormalmente em uma lua de Júpiter voltou no tempo e atingiu antes que fosse dado. Esse ataque no mangá é chamado de soco zero, porque o Saitama deu o soco, mas não deu o soco ao mesmo tempo. Ele causou o que os físicos chamam de inversão de causalidade. Ele acertou o soco antes de dar o soco. E como esse Garou do passado foi impedido, quer dizer que o Saitama do futuro nunca existiu. Por isso que o fluxo do tempo fez ele se unir com o Saitama do presente. E lembra que eu disse que no mundo de One Punch Man só tem uma realidade? Isso quer dizer que nada daquilo que a gente viu no mangá depois desse soco aconteceu. Tudo aquilo foi zerado a partir do soco zero do Saitama. E depois de tudo isso, do Saitama ter voltado no tempo e derrotado o Garou, teve consequência. A primeira foi que quando o Saitama do passado e do futuro se juntaram, o Saitama que estava na realidade do passado não lembrava o que tinha acontecido, o que quer dizer que tudo aquilo no futuro não tinha acontecido. Tanto a luta dos dois quanto o Tário e o Genos morto. E já emendando, a segunda consequência foi que nem o Tário e nem o Genos morreram. Porque se você lembra, o Tário acaba morrendo por tanta radiação cósmica que o Garou estava soltando. E o Genos foi morto pelo Garou, onde o Garou tira o coração do Genos só para o Saitama lutar sério. Só que o soco que o Saitama deu no Garou muda a realidade e nenhum dos dois morre. A terceira consequência leva a todas as outras, porque o Blast só apareceu na Terra por causa do Garou que estava ameaçando toda a vida terrestre. Só que nessa realidade o Blast não apareceu, e com isso ele não vai dar nenhuma informação ou dica sobre o ser misterioso chamado God, que ele mesmo disse que ia contar depois que derrotasse o Garou. Mas isso não vai acontecer, e com o Blast não aparecendo, nem o Saitama e nem o Garou foram parar em Júpiter, e consequentemente o espirro que o Saitama deu e destruiu a superfície do planeta não aconteceu. Outra consequência também é que o Saitama não soltou o peido sério que foi capaz dele voar e alcançar o Garou. E não acaba só aí. Depois de ter ensinado a técnica de voltar no tempo para o Saitama, o Garou acaba se desintegrando e virando estátua de sal, e assim morrendo no futuro. Depois de tudo isso, a linha do tempo de One Punch Man foi restaurada e tudo aquilo que tinha acontecido zerou. Mas para você, qual foi a consequência com mais impacto de todas essas que eu falei? E se eu esqueci de alguma, manda aí nos comentários, se inscreve aí embaixo no botão vermelho, porque aí você sempre vai receber conteúdo de OPM, One Punch Man por aqui. Deixa o like também para ajudar a impulsionar o vídeo, para ajudar o canal a crescer. A gente ainda é muito pequeno, mas com sua ajuda tudo é possível. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!